que viveu no Brasil francês, no episódio republicano afirmava: esse é um país sem povo. O povo não era partícipe dos movimentos. E durante toda a República nós precisamos compreender o episódio de 30 como uma irrupção de uma oligarquia dissidente, apoiada por setores militares, jovens, que desde a década de 20 lutavam por liberalizar a República, com apoio inclusive das classes operárias paulistas. Paulo Nogueira Filho, insuspeito do Partido Democrático, em suas memórias, Ideais e Lutas de um Burguês Progressista, ressalta: 1. A Revolução de 30 teve apoio expressivo do operariado de São Paulo. 2. Em 32, o operariado paulista não se engajou na luta. E a luta foi muito rápida. Em agosto, ela já era derrotada. Em agosto, já havia a possibilidade de capitulação. Bom, então, deputado, o senhor viu que existem aí duas posições. O senhor fica com qual delas? A história sempre é contada pelos vencedores. Pelos vencedores? No caso aí, então, o pessoal do Vargas. Eu acho que os que derrotaram, vamos chamar assim, a chamada Revolução Constitucionalista. Gostei muito da expressão do professor Jorge, quando ele disse que o país sem povo. Mas eu diria que em 32 havia um país sem leis. Nós não tínhamos uma Constituição. E não há nada pior do que um país sem lei. Porque um ditador, um déspota, faz o que quer. E eu vivo numa casa de leis. Por maiores das dificuldades que venhamos a ter, é melhor um país com lei, um Estado de Direito, e era isso, na minha opinião, que se buscava naquele momento. Daí eu me associo muito com o professor Dallari e me associo muito com o professor Hernani. Acho que a Revolução Constitucionalista, que não foi só paulista, buscava resgatar o Estado de Direito. Foi aqui na Praça da Sé, marco zero da cidade de São Paulo, que em 25 de janeiro de 1932, o movimento pela convocação de uma constituinte reuniu milhares de paulistanos. A campanha contra o governo provisório de Getúlio Vargas ganhava as ruas em definitivo no dia do aniversário da cidade. A gota d'água para transbordar os ânimos foi a indicação como interventor no Estado, em novembro de 1931, do coronel Manuel Rabelo, um tenentista fervoroso. Por um lado, se a determinação de Vargas em se manter à frente da República satisfazia os tenentes que o levaram ao poder em 1930, por outro, contrariava em muito os liberais paulistas. A causa paulista por eleições e Constituição ganhou adeptos no Rio Grande do Sul e no próprio Rio de Janeiro, capital do país na época. O clima nas ruas contagiava os militares. Havia militares que não gostavam de ver os tenentes mandando mais que os generais. O presidente Getúlio Vargas parecia não ter a exata dimensão do que acontecia em São Paulo. No seu diário particular, escreveu que no dia 25 de janeiro houve apenas algumas arruaças com demonstrações separatistas. Deu mais importância à inauguração do serviço de radiotelefonia, que permitiu falar com os presidentes da Espanha e de Portugal, do que aos 100 mil paulistas na Praça da Sé. A imagem que vai sendo construída pelo governo federal é a ideia de que aquilo é uma contra-revolução. Foi essa a imagem oficial que ficou. Do que os paulistas querem? Querem fazer a revolução para voltar a ser tudo como era antes. E com isso, o Getúlio aqui no Rio e Brasil afora, ele acaba ganhando o apoio da população para ele. O jornalista, escritor e historiador Hernani Donato descreve com palavras certeiras, no livro A Revolução de 32, os momentos que antecederam a tentativa de tomada do edifício do Partido Popular Paulista. Os afoitos abrem à força uma casa comercial especializada em armas de fogo. A massa, já corrente indomável, fluindo para trincheiras, pela rua Barão de Itapetininga, alcança a esquina da Praça da República, onde decide atacar a sede do partido no número 70. Os partidários dos tenentes tinham revólveres e uma submetralhadora. Os estudantes atacaram. Disparavam da Praça da República de peito aberto. Eram alvos fáceis para os tenentistas trancados no quarto andar. O tiroteio foi longo. A batalha terminou às 4 da manhã do dia 23 de maio, com os corpos de 4 estudantes estendidos no chão da praça, mortos. Aqui na Rua das Flores funcionava o restaurante Posílipo. Nele foi criada uma associação com as iniciais das 4 primeiras vítimas da Revolução de 32. Camargo, Drauzio, Martins e Miragaia.
Mas o CDMM acabou virando o MMDC por ser mais agradável de se falar e ouvir. Os telégrafos do Palácio do Catete estiveram nervosos durante toda a semana e aquele 23 de maio deixou o governo alarmado. Nas anotações do dia 23, Getúlio fala sobre o agravamento da situação, do envio de tropas a São Paulo, mas nenhuma palavra sobre as mortes na Praça da República. A Revolução começou mesmo na Praça da República? Deixa eu contar duas historinhas. Claro. Imaginem a casa do Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Não preciso dizer quem foi Rui Barbosa. O genro que está preso era gaúcho, mas estava preso por ter aderido à Revolução de São Paulo. E sabe na prisão que a sua sogra doou secretamente a campanha do ouro para o bem de São Paulo, a aliança de casamento. E ele ficou absurdamente surpreso. Mas como ela abandona a aliança de Rui Barbosa, que era o troféu que os unia, que era reverenciado pelos dois, e pergunta então à sua esposa, mas é verdade, ela foi aliciada, ela foi convencida? Disse, não. Eu perguntei isto a ela e mamãe disse, Rui sempre esteve com a ideia que São Paulo agora defende. E levando esta aliança, eu levo a adesão de Rui à Revolução Constitucionalista, porque constitucionalista que ele era, não podia estar contra São Paulo neste momento. Porque nesse momento São Paulo estava sozinho. A Revolução não deveria começar aqui, nem ser somente paulista. Ela começou a ser preparada quando uma tropa saída do palácio, que foi mostrado ali, empastelou um jornal do Rio de Janeiro que defendia a Constituinte imediatamente, e não anos depois. Os ministros gaúchos do governo de Vargas, nesse dia, deixaram o governo, passaram por São Paulo e organizou-se uma frente única que faria a revolução, sendo certo que o Estado de São Paulo seria o terceiro a declarar-se revoltoso. Primeiro o Rio Grande, depois Minas, depois São Paulo, depois Mato Grosso, para que não se dissesse futuramente que era uma revolta da plutocracia querendo voltar ao domínio político e econômico do país. Hernani, é que a professora está fazendo sinal que discorda do que você disse. Em parte, a questão que se coloca num primeiro momento é a questão da briga dos representantes da Revolução de 30 em São Paulo. A Revolução, o Getúlio Vargas subiu do Rio Grande do Sul e chegou a São Paulo em 29 de outubro de trem, acompanhado de um comitê de políticos do Partido Democrático que tinha certeza de que ia assumir o controle do Estado quando o Getúlio chegasse no Rio de Janeiro. No dia 12 de novembro, o Miguel Costa, que foi um dos partícipes e dirigentes militares da Revolução de 30, funda em São Paulo uma entidade chamada Legião Revolucionária, que tem o propósito de espalhar a ideologia da Revolução de 30 pela população. Essa legião inaugura um novo método de arregimentar e legitimar a sua atividade através da participação popular. Então, nesse primeiro momento da Revolução de 30, estava todo mundo no mesmo barco, e a partir já da fundação da Legião, há uma indicação de que as coisas não vão permanecer da mesma maneira, porque a Revolução de 30 quer impor uma ideologia. Os políticos paulistas desse momento, do Partido Democrático, se acreditavam partícipes desse novo arranjo político, o que não se confirma pouco tempo depois. Então, desde janeiro de 1931, os políticos paulistas estão extremamente insatisfeitos com o rumo que as coisas estão tomando. Professor, então, a senhora acredita que Getúlio, na verdade, foi o engodo na Revolução de 30 porque ele tinha no coração o sentimento despótico, ditatorial? Isso estava lá? Não, de jeito nenhum. A derrubada da ordem institucional é uma questão política, na qual compra-se também o fato de que a ordem vai ser, de que o presidente legitimamente eleito não vai ser empossado e de que o presidente, ainda no poder, vai ser apeado do poder.
O mote da campanha de 32 é a Constituição, é reconstitucionalizar o país, porque desde 30 ele vinha sendo governado por um governo que se baseava no Estatuto do Governo Discricionário, editado pelo próprio regime que assumiu em 30. O mote da Constituição é um mote legítimo. Uma nova ordem se impôs, anulou a Constituição anterior por considerá-la uma ilusão, falha naquilo que propunha, uma deformação dos princípios liberais. Entretanto, o mote da Constituição também é uma falácia, porque em fevereiro o governo editou o novo Código Eleitoral. Em maio, o governo marcou as eleições para a Constituinte do ano seguinte. Aí os paulistas usam o argumento: não se pode confiar no Getúlio. Você não confia em alguém quando alguém trai aquilo que promete. Havia a marcação de eleição, a criação de uma justiça eleitoral nacional, neutra, isenta, novidade no Brasil, a extensão do voto às mulheres. Ué, qual foi o mote? Constituinte? Se a Constituição está marcada? E se o calendário, depois da derrota de São Paulo, foi mantido integralmente? Quem venceu nas armas não precisa manter o compromisso assumido previamente. Claro. O compromisso eleitoral foi mantido, o calendário foi mantido na integralidade. O desgosto de São Paulo é que havia um interventor, tenente, governando a cidade, João Alberto, que derrubou as pretensões de Francisco Morato do Partido Democrático. O Partido Democrático, ao ter derrotado as suas pretensões de assumir o comando de São Paulo após a vitória da Revolução de 30, passou a conspirar contra João Alberto, acusando inclusive de comunista, porque João Alberto começou a editar medidas, apoiado na Legião Revolucionária com Miguel Costa, medidas de alcance social. Senha Sergipe, contra a senha 37. Foi aqui, à época num prédio aparentemente abandonado, que os comandantes militares conspiravam. O movimento constitucionalista deveria começar em 14 de julho, dia da Revolução Francesa. Mas ao final da reunião, decidiram antecipar. A Revolução Paulista começaria na noite de 9 de julho. Vitorioso como está o movimento revolucionário que ontem rompeu nesse estado, no de Mato Grosso, pelo levante de todas as forças do Exército, desta guarnição e da força pública, em face das mais inequívocas manifestações de toda a população que a ele aderiu, renunciei ao meu cargo de interventor federal. Aclamado, no entanto, governador do estado de São Paulo por todas as suas forças vivas, não pude resistir ao apelo dos meus concidadãos para continuar no posto que me confiaram. E rompe o movimento revolucionário em São Paulo. Dessa forma, bem ao estilo A Sorte Está Lançada, Getúlio Vargas começava seu diário no dia 10 de julho de 1932. Segundo ele, um longo dia, ocupado completamente na tomada de providências para combater a insurreição paulista. Nas páginas do seu diário particular, palavras fortes contra Pedro de Toledo, paulista escolhido pelo próprio Getúlio para governar o estado e que aderiu ao movimento constitucionalista. Em São Paulo, traição, inclusive da velha múmia que exumei do esquecimento, o interventor Pedro de Toledo. Em 12 de julho, o general Klinger finalmente chegou do Mato Grosso, mas vinha acompanhado apenas de alguns oficiais. Como havia sido demitido antes da hora por Getúlio, o general Klinger não conseguiu levantar os quartéis. Por isso, as esperadas tropas de 5.000 soldados não vieram, nem a artilharia pesada que os comandantes paulistas tanto esperavam. Professor Dallagne, a força que teve o mote democrático da retomada da Constituição e a volta a um Estado de Direito? Na verdade, houve interesse da oligarquia paulista em estabelecer uma situação que lhe permitisse voltar ao poder. Mas um ponto que eu acho importante ressaltar, insistir nele, é que o Brasil estava sendo governado por uma ditadura. E aqui, então, eu vou relembrar coisas muito recentes. A ditadura implantada em 64 também dizia coisas muito bonitas.
a respeito de democracia, a respeito da independência dos tribunais e dos direitos e tudo isso, só que era uma ditadura. Isto era uma cantilena, isto era uma encenação. E se a gente examina o que acontece em 32, ou antes de 32, em 30 e 32, vai verificar que vários sinais deixam evidente, quase comprovado mesmo, que a intenção de Getúlio era continuar no poder. Quer dizer, ele assumiu o poder em 30 com o caráter de governo provisório, mas estava manipulando, manobrando, inclusive designando interventores nos estados para manter o controle sobre os estados. Isso não tem nada de democrático. Isso não é sinal da intenção de democratizar. Naturalmente, Getúlio era um homem inteligente, extremamente hábil, ele usava de uma linguagem que parecia democrática e também tomou algumas iniciativas que basicamente têm sentido democrático, por exemplo, em termos de mudança do sistema eleitoral. Entretanto, uma eleição feita sob controle de um ditador, nós podemos bem imaginar que resultado vai gerar. Eu concordo com o professor Dalmo. Entretanto, por debaixo do formalismo jurídico institucional, existe o contexto histórico. E, do ponto de vista do contexto histórico, os democratas civilistas paulistas ajudaram a reconduzir Getúlio indiretamente ao governo em 34. Elegeram Getúlio presidente democraticamente eleito sob a Constituição, saída do Código Eleitoral de 32, da Assembleia Constituinte de 33, não é, professora Ilka? Onde estão os democratas aí? São Paulo é muito democrático. Queria colocar 3 coisas aí, né, que eu estou ouvindo aqui, estamos vendo já o vídeo. Acho que a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que havia um estatuto do governo discricionário. Evidente. O senhor falou bem disso. Discricionário, não havia então, Constituição. O poder não era despótico, governava era absolutamente despótico. Não podemos esquecer esta reação do presidente Getúlio Vargas quanto ao posicionamento de Pedro de Toledo, mostra com clareza o sentimento que ele tinha de colocar em cada estado interventor para levar avante a sua política. Política que ele depois implantou definitivamente no Estado Novo. Na minha avaliação, desde o princípio, Getúlio, na verdade, queria se perpetuar no poder, ainda que maquiando um pouco essa questão do voto, um pouco essa questão de permitir que as mulheres também tivessem direito ao voto, estava no coração, era germe de Getúlio manter a ditadura. Bom, vamos ver a primeira pergunta aqui do nosso auditório, do nosso estudante convidado. Os argumentos que eram buscados por as pessoas que lutavam pela Constituinte de 32 carregavam também, além da ordem jurídica, a mudança pela ordem jurídica, também argumentos de política pública e outras bandeiras que outros representantes da sociedade civil estivessem tentando mudar. Não esquecer a adesão formidável, quase total, dos 6 milhões de pessoas que então habitavam o estado de São Paulo. Nem durante a Guerra do Paraguai. Vejam a imprensa de São Paulo, do Brasil, da época da Guerra do Paraguai. Há muita crítica ao governo, há muita crítica ao recrutamento. Mas durante o preparo de 32, o desfecho de 32, vocês imaginem 127 mil homens candidatando-se a combater, quando São Paulo fora tão desarmado, tão despojado durante o ano de 1931, que não havia mais armas nos quartéis, estava absolutamente desarmado. Havia o propósito claro, impossível de contestar, de minimizar São Paulo em tudo. Esta legião a que a professora mencionou usava um lenço vermelho. E quem usasse um lenço vermelho entrava em qualquer... E é desmentido isso porque está lá na documentação na imprensa. Entrava em qualquer restaurante, em qualquer cinema, em qualquer farmácia e servia-se como quisesse. Somos os ocupantes de São Paulo. São Paulo é vencido. Ele não pagavam? Ele entrava no restaurante e não pagava? Entrava e não pagava. Chegava na farmácia, pegava as coisas, não bastava ter um lenço vermelho? O lenço vermelho, tudo. Então, também por isto a adesão foi absolutamente total.
Houve batalhões de pretos, batalhões de índios, batalhões de esportistas, batalhões de funcionários, batalhões... E 46 mil mulheres, mas não raciocine sobre este número com o Estado, a moral de hoje, mas sim de 32. Essas mulheres saíram de suas casas e foram servir nas cozinhas, nos hospitais, no acolhimento da família dos soldados. Ou seja, as crianças se envolveram nisso. As crianças se envolveram. Eu tinha 8 anos, 7 para 8, e fui mensageiro no batalhão de meninos, cuja arma era um bambu com tudo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho nesse nosso especial, falando a respeito de São Paulo e da Revolução de 1932 e também da reabertura da Assembleia Legislativa, de onde nós falamos nesse momento. Até já. Bem, nós estamos de volta aqui ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o especial Batalhas da Lei. E está aqui em debate as lutas do Legislativo Paulista e a Revolução Constitucionalista de 1932, um conflito sangrento que dividiu os brasileiros. A cidade de Cruzeiro foi palco de vários momentos dramáticos da Revolução de 32. Com localização estratégica na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, foi logo escolhida como o primeiro ponto de resistência das forças constitucionalistas. O túnel se transformou numa espécie de fortaleza, de trincheira dos paulistas. A missão era impedir que as forças de Minas Gerais, vindas da vizinha Passa Quatro, chegassem a São Paulo. Os paulistas tiveram a presença de espírito, Coronel Paiva Sampaio, de fortificar o maciço. Não foi só o túnel. E lá do outro lado ele encontrou uns pontos, outros acidentes capitais secundários, Pico da Gomeira e outros para manter essa resistência. Então ele foi muito objetivo, né? E conseguiu por muito tempo a segurança do dispositivo paulista no mar. Então, para você ter uma ideia, aquele clarão de luz é São Paulo. Aqui onde a gente está já é Minas Gerais. 1 quilômetro de distância que serviu para bloquear o avanço das tropas mineiras por 12 dias. Entre os mineiros, o capitão médico Juscelino Kubitschek de Oliveira. O livro JK, o artista do impossível, conta que um quase recém-casado Juscelino recebeu ordens para embarcar de madrugada para o fronte. Missão: atender os feridos que ultrapassaram o número de 1000. Durante 3 meses, a região de Cruzeiro respirou os ares da guerra. Batalhas diárias com trocas de tiros e centenas de feridos. Aos 90 anos, seu Edivar Cordeiro relembra os momentos dramáticos da Revolução. Ele serviu na Frente Norte, na cidade de Pinheiros, distante apenas 15 quilômetros de Cruzeiro. O que é isso? Isso aqui é para enganar o inimigo que estava atirando. E ele gasta a munição dele e nós economizamos a nossa. Aí, quando ele cessar, nós mandamos fogo de verdade nele. Isso na montanha faz um efeito danado. Aparece um primeiro inimigo na frente da trincheira. Abatido este, aparecem dezenas mais. Do lado que eles atacavam, só 7 dos nossos podiam ficar atirando, enfrentando os adversários. Com o avanço deles, quando a situação ficou insustentável, o Caio começou a lançar as granadas de mão. A primeira granada estourou no peito de um inimigo. Eles recuaram. Próximo à entrada de Cunha, este monumento lembra o primeiro paulista a cair na frente litorânea. Paulo Virgínio foi aprisionado e morto pelas tropas paulistas porque se recusou a dar informações ao inimigo. Cunha estava no caminho de um batalhão de 400 fuzileiros navais que subia a Serra do Mar depois de desembarcar em Paraty. No dia 15 de julho, os constitucionalistas descobriram que as tropas invasoras marchavam para a cidade. Aqui no reduto, os soldados paulistas conseguiram impedir o avanço das forças de Getúlio. Se passasse por Cunha, estaria no Vale do Paraíba e em São Paulo. E por 3 vezes tentaram passar por Cunha e não conseguiram passar. O combate seria longo. 4 companhias das forças legalistas tomaram posição lá no Morro do Divino Mestre.
De lá, eles atiravam contra os paulistas. Eles tararam um canhão que durante o mês de agosto, em seguida, foi um tormento para Cunha. Aí eles atiraram da cidade, com balas de canhão. E deixou o pessoal lá todos preocupados, né? A cidade foi assim, abandonada. Uma fotografia da época da Revolução de 32 mostra esse mesmo lugar. Essas árvores não estavam aqui. No chão, é possível ver as marcas de uma antiga casa. Já essa casa, que pertence a uma pousada local, funcionou como um hospital improvisado e também como um posto de comando. Inicialmente os paulistas estavam dominando essa área, né, essa área grande aqui, que vai até o Pico da Marcela. E rapidamente as forças do Getúlio, as forças federais, avançaram até essa casa. Eles tomaram essa casa rapidamente, expulsaram a família que morava aqui. E quem foi Maria Jango e qual a relação dela com esse local aqui? Então, a Maria Jango era uma espécie de matriarca que morava nessa casa na época da Revolução. E ela estava grávida. E eles simplesmente não queriam que ninguém passasse para lá para não levar informações. Então, eles tomaram a casa, expulsaram essa família e ela saiu grávida em direção à serra, né? E foi parir o seu filho Moacir Jango na serra, dizem que no mato, que sem nenhuma assistência, porque essa estrada era bloqueada, não podia ir para a cidade. Entre os voluntários que lutaram na defesa de Cunha, estava o poeta Guilherme de Almeida, que aqui recebeu o batismo de fogo. O entusiasmo que havia na época pelos intelectuais, estudantes, etc. e tal, fez com que se criasse a Liga de Defesa Paulista. E Guilherme de Almeida, Tasso de Almeida, o pintor Múcio Leão, foram uns dos que vieram para Cunha para defender. Então esse é o papel do Guilherme de Almeida, que fez uma poesia também sobre a Revolução, em que inclui o Paulo Virgínio como também um herói paulista. Em 19 de setembro, a cidade de Cunha foi ocupada, mas não ocorreram batalhas, pois os soldados paulistas já haviam recuado para proteger a Serra do Quebra-Cangalha, nas proximidades de Guaratinguetá. Hernani, essas batalhas do Vale do Paraíba, qual é a estratégia? A estratégia aí era defender São Paulo de possível invasão de tropas, ou de Minas, ou do Rio, ou de qualquer outro lugar? Ou era um avanço dos paulistas em direção à capital da República do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro? A Revolução estava derrotada na hora em que começou. No dia 9 de julho de 32, São Paulo não teria nenhuma chance de vencer a Revolução. E esse é uma das questões a serem debatidas. Por que foi? Assumiu o encargo de conduzir sozinho uma revolução que deveria ser nacional. Bem, não tinha armas, não tinha grande munição, mas foi. Criou o que foi possível criar, vimos a matraca, mas a matraca é o folclore da Revolução. O importante foram as minas terrestres, o trem blindado, carros de assalto, minas de terra, né, para combater toda a marinha que ficou com o governo central, para combater toda a aviação que ficou, de maneira que não havia nenhuma possibilidade de